O associativismo juvenil tem sido uma mola impulsionadora na transformação das sociedades. Em outros países, por exemplo, o associativismo serve para a mudança de elementos que não agradam à dialética social, política, económica e entre outros. O Centro de Integridade Pública traz para si um programa denominado Turbilhão da Sociedade. Hoje vamos falar do impacto do associativismo juvenil angolano. Do nosso lado esquerdo está o Cedric de Carvalho, jornalista e antigo dirigente associativo. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Muito obrigado. E ao lado esquerdo direito está o Aniceto Cunha, sociólogo e antigo dirigente associativo. Boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde e obrigado. Ok, assim, eu sou o Judeu Pante. Vou começar com o Aniceto. Aniceto, como é que anda o associativismo juvenil no país? Muito obrigado pela oportunidade. Gostaria de estender as minhas saudações aqui ao colega do painel, Cedric. Boa tarde. Dizer que o associativismo juvenil em Angola anda um pouco além da quem, pelo facto de, em alguns anos passados, já ter dado algumas amostras de maior evolução, porque, como se sabe, o associativismo como tal, portanto, é uma congregação de jovens em determinados grupos, visando sempre alcançar um objetivo e, dentro do seu exercício, visa a defesa dos interesses dos seus membros. Poderia focar aqui nesta introdução. Cedric, como é que anda o associativismo no país? Pronto, também temos de fazer das palavras do Aniceto as minhas, né? Primeiro saudar a iniciativa vossa e também os que nos estão a assistir via internet. Como é que anda o associativismo em Angola? Também quero acreditar que não anda bem, já esteve minimamente melhor. Mas de lá para cá também não tem estado empenhado 100% no associativismo, pois já não estou vinculado a alguma associação, mas ainda assim consigo, do que vejo, perder muita força do que já tinha anteriormente. Agora, o que falta para continuar, manter a mesma vida que tinha antes, ou evoluir mais que antes? Falta em suma, liberdade dos membros, dos dirigentes das associações e também dos seus membros, né? Pois a própria associação, eu como já fui mesmo membro da associação, então sei que a própria associação precisa muito da força dos membros. Porque às vezes, se só trabalharem sozinhos e não ter aquele apoio dos seus membros, quase não conseguem fazer nada, dá uma sensação de relaxo, então dá nisso. Mas qual é o papel das associações na vida social? Atendendo à tua abordagem, como você disse que agora os membros se calhar não estão mais interessados, ou seja, não há aquela força ativa. Mas assim, nós estamos a falar das associações estudantis e logo percebe-se que o seu foco de atuação é principalmente a defesa dos interesses dos estudantes. Exatamente, né? Sim. Pronto. Agora perguntaste também qual é o que pode fazer, né? O papel, mas pronto, já respondi qual é o seu papel, mas o que pode fazer para voltar a ter aquela força que já teve é a independência, a liberdade. Tem de se dar liberdade aos membros da associação para poderem trabalhar. Mas quando falas de liberdade, a falta de não ter liberdade, será que há uma ditadura? A ditadura, onde tu referes a falta de liberdade? Colocando assim os termos de ditadura, até parece que já estamos a lidar com um sistema político e tal, sim. Mas pronto, há essa vertente também, mas
como é um núcleo, digamos, micro, micro, não numa estrutura macro, então o que é necessário exatamente é que as associações saibam o seu papel. As associações são órgãos autônomos, né? São órgãos autônomos, melhor. E elas devem cumprir devem estar conscientes desta sua autonomia e fazer uso dela. Acontece que, às vezes, muitas associações, como também disse no centro do princípio, de um tempo para cá, têm perdido força exatamente isso, por não estarem a exercer a sua autonomia, que é estatutária. Aniceto, concorda com a opinião do Cedric? Em parte sim, e em parte não. Vou fundamentar a parte que não. Penso que essa inoperatividade das associações atualmente, não só ligadas ao setor estudantil, mas de forma mais extensiva, penso que tem a ver com o contexto. Portanto, não há, do meu ponto de vista, qualquer impedimento do ponto de vista político, porque se, do ponto de vista legal, e até mesmo na Constituição, o seu artigo 48 permite a criação de associações de cidadãos por livre e espontânea vontade, e ela vai mais longe, podem até congregar cidadãos, não só nacionais como estrangeiros, desde que visam, portanto, o alcance de um objetivo pelo qual foram criados, e um objetivo normalmente ligado a um bem social. Por isso é que as associações fazem parte daquilo que chamamos das grandes forças que compõem a sociedade civil entre nós. O que me parece é que, na nossa era, se calhar, nós estivéssemos mais comprometidos com os interesses e com os objetivos pela qual nos filiamos, sendo líderes ou não, nós dávamos a nossa entrega. Ora, e naquela altura, pelo menos da minha experiência a nível da Universidade de Agostinho Neto, nós tínhamos uma democracia interna, portanto, assim como o reitor era eleito, os decanos também o eram, os líderes associativos eram, portanto, havia uma disputa e o interesse em si. Só que, de um lado, aquela parte, porque as associações de estudantes congregavam em si números elevados de estudantes, despertava também, no entanto, o interesse das próprias forças políticas, porque se entendermos que as associações são um espaço que permite o desenvolvimento da cidadania, que permite o desenvolvimento da democracia, ela é ao mesmo tempo um espaço que permite desenvolver talentos quer do lado social, quer do lado político. E naquela época que nos referíamos, penso que estamos a falar dos anos 2000, mais ou menos até 2010, 2012, esse exercício do ato de cidadania permitiu que essas pessoas que lideraram as associações tivessem algum treinamento como lidar com matérias sociais e políticas, e acabaram sendo absorvidos pelas instituições políticas, porque se nós nos recordarmos, grandes parte dos líderes associativos acabaram tendo cargos de destaque a nível de partidos políticos. Basta aqui nos recordarmos do ex-presidente da União Angola, que acabou até sendo confiado como deputado da bancada parlamentar do MPLA, Fuka Macaca Muzemba, que também liderou o movimento estudante angolano, acabou sendo absorvido pelo Partido UNITA e até hoje é deputado, dentre outros. Portanto, o outro elemento do ponto de vista sociopolítico é que essas lideranças, apesar de já terem, digamos, galgado outros patamares a nível da política, mas ainda assim tornaram essas associações reféns, o que permitiu que tão logo eles tivessem dado outros passos na vida social e política, essas associações acabaram desmoronando. Agora, a nível da Universidade de Agostinho Neto, eu sinto que houve algum recuo. Por quê? Porque a força do próprio exercício da cidadania e o próprio desenvolvimento da democracia, ela ficou um pouco retardada na medida em que os reitores, de um lado dessa parte, deixaram de ser eleitos, passaram a ser nomeados. Portanto, a força da democracia enquanto tal morre. Com isso, claro que deixa inibido os atos e as reflexões dos cidadãos que compõem essas associações. Agora, quais são os desafios que se propõem? Claro que cada juventude tem no seu tempo os seus desafios, tem de ser mais proativos, têm que ser mais criativos e têm que fazer vincar, fazer-se valer, desde que se sintam satisfeitas as necessidades, né, os objetivos dos quais estão filiados. Aniceto, o que tem que se fazer agora para essa juventude envolver-se? Olha, assim, há um princípio que se diz da juventude: ninguém faz por nós sem nós.
Sendo que nós fomos dirigente associativo, no tempo em que estudávamos, penso que o Cedric há de concordar comigo, sentíamos que, de um lado, esta parte, os nossos interesses não eram, portanto, resolvidos. Assim é que nos agrupamos nas associações, ou alguns de nós integrou e outros criaram. Eu fiz parte, porque a minha instituição também era nova, a extinta Faculdade de Letras e Ciências Sociais, que agora pariu duas, a Faculdade de Ciências Sociais e a Faculdade de Letras. Nós criamos porque vimos de algum modo que faltava alguma coisa. Então nós lutamos. O que é isso? Não sentíamos que os interesses dos estudantes eram defendidos, nós sentíamos que tínhamos falta de professores, incumprimentos dos programas curriculares, incumprimento dos próprios calendários, professores incompetentes. Portanto, essas situações, tendo em conta os interesses que o Estado criou aquela instituição estratégica, e porque o Estado investia milhões de dinheiro, não corria para atingir aquele objetivo. Então, como cidadãos beneficiados daquela política pública de ensino superior, e porque era uma política inclusiva, nós vimos-nos na obrigação de dar o nosso contributo enquanto tal. Não nos bastava, dentre muitos cidadãos, nós fomos os beneficiados no processo de candidatura e seleção, fomos os selecionados via, portanto, exames de acesso. Vimos que, além de estudar, tínhamos que dar outro contributo, porque também entendemos que, criando associação de estudantes ou fazendo parte, seria um mecanismo através da qual daríamos outra dinâmica da vida estudantil. Portanto, e como disse, né, o contexto facilitou-nos, porque era um período que conseguimos assistir à dinâmica da disputa entre o professor João Sebastião Teta, o professor Vítor Cajibanga, disputarem a direção da reitoria da Universidade Agostinho Neto. Isso animava-nos, porque para nós eram os espelhos grandes catedráticos, e como tínhamos ambições académicas, então envolvemos-nos naquilo e acabamos crescendo e dando, se calhar, o nosso contributo. Permita-me só rebater algo, que nem é sequer bem rebater. Quando a Aniceto começou a sua exposição, disse que concorda em parte não, mas o que eu vi, disse que iria rebater a parte que não concordava, mas acabou por também pegar a minha deixa e não é que discordou, inclusive fundamentou. Não, disse que não concordava com a ausência da liberdade e depois fundamentei o que concordava. Disse em tua opinião que não faltava liberdade. Não, atualmente, né? Não há, atualmente há mais do que antes. Atualmente há liberdade? Sim. Pronto, eu não vejo liberdade ali, então pronto, eu estava mesmo. Não, mas a liberdade ela não é dada assim, por exemplo, tu tens liberdade, não. Tu tens a liberdade natural porque tu nasceste. Depois estás numa sociedade que ela tem limites legais, certo, enquanto organização humana. Ora, é dentro disso que eu falei do artigo 48 que permite a constituição de associações. Ora, é nessa perspectiva que eu fundamentava que existe essa liberdade do ponto de vista político. Quando disse que não faltava. Do ponto de vista legal existe essa liberdade. Agora, também dizia, cabe, assim como nós, na nossa época, entramos nas associações, cabe o jovem atual que estão nessas instituições, que estão nessas agremiações, portanto, dentro daquilo que é os limites legais, exercerem a liberdade, porque ela enquanto tal existe. O que temos estado a ver, por exemplo, é inconcebível. Mas exatamente o que eu disse, é autonomia, legalmente existe essa autonomia. As associações, eu disse aqui, as associações são autónomas. E qual é a liberdade que falta? Agora, falta esta liberdade. Explicaste muito bem do ponto de vista político quais são as digerências, falaste inclusive da absorção melhor, de muitos líderes acadêmicos do passado que atualmente estão na esfera política, mas já vês que, não sei se vai concordar comigo, que esse processo não terminou e não podia terminar. E não terminou, e agora a coisa está mais grave do que no passado, que inclusive nem dá espaço para surgir pessoas como Fuca, como falaste do líder da outra. Aliás, a UESA, por exemplo, extinguiu-se depois da absorção da antiga presidente, que no caso é a Yolanda, que agora é deputada. Ela desapareceu. Está a ver qual é a falta de liberdade que falo? Retiram calma, só vou terminar. Retiram captam a senhora, mas do ponto de vista político, extinguem logo não, temos que concordar que a captação de um quadro para qualquer cooptação, a cooptação, e obrigado por reparar, a cooptação de um quadro para qualquer agremiação política obedece primeiro à vontade deste.
Agora, é necessário que os demais integrantes, no caso da UESA, que compõem aquela, darem vida, porque se os cidadãos perceberem que eu filiei-me nesta agremiação com esse objetivo e ele é líder também, sente-se que os objetivos estão a ser desviados, ele tem a obrigação, tem o direito de lutar para que os objetivos pelos quais mantém-se. Por exemplo, um Fuka Macaca foi cooptado para o Partido Unido, mas no entanto o movimento perdeu a força que tinha antes, mas ele existe como tal. A questão que eu também me refiro é que está nas pessoas. Por exemplo, depois da saída do Fuka, há quanto tempo é que o movimento não realiza atividades internas? É que também o problema está na cabeça das pessoas. Aniceto, qual é o impacto? O impacto de? Nessa transformação toda, qual é o impacto que tem? Que você, por exemplo, você migrou-se, ou seja, agora faz parte do JMPLA, certo? E agora? Eu sempre fiz parte da JMPLA. Sempre foi. Sempre fui da JMPLA. Eu quis debater isso aí. Eu sempre fui da JMPLA. E eu sou JMPLA. daqueles cidadãos que, portanto, lutam ao máximo em não criar conflitos de papéis. Ser da JMPLA não limitam, portanto, está afiliado a outro tipo de associações de caráter específico. Bom. Ora, sendo que era estudante, não via qualquer limite. Então, estava estudando na universidade, tinha interesse e fiz parte da associação, mesmo sendo militante da JMPLA. O que passou é que o meu tempo da feitura da primeira licenciatura terminou e como pessoa tinha outros objetivos, assumi outros cargos. Hoje eu sou dirigente da JMPLA, sou membro do comitê provincial, portanto, tem a ver com os meus interesses pessoais. Mas neste facto, ou seja, nesse caso, o Aniceto acha que há credibilidade nessas associações, quer dizer, que é a associação que forma alguns líderes, esses líderes, ou seja, esses líderes passam a ser, podemos dizer que afiliam-se a partidos políticos. Para a sociedade civil, estas pessoas, como é que são vistas? Assim, como é que a sociedade, como sociólogo, como é que a sociedade encara a este líder? Com alguma conflitualidade, mas é necessário que a gente faça a distinção. Não, eu gostaria de ir nas tuas terras, Aniceto, é mesmo só para dar um input ao Aniceto, porque para mim o Aniceto tem razão, pode funcionar, está nas duas associações, mas de que não conflitue os princípios de ambas, né? Os estatutos de ambas. Aliás, se existem incompatibilidade, os estatutos têm logo de dizer que um líder juvenil partidário não pode fazer parte. Os estatutos não dizem isso. Boa, não tem problema nenhum. Okay. Mas agora, o indivíduo estar numa associação juvenil, estudantil e ao mesmo tempo também partidária, caso este não consiga dissociar a veia partidária, a veia estudantil, aí sim, a sociedade tem de lhe cobrar. Aliás, não vamos falar da sociedade, vamos primeiro partir do núcleo estudantil. Os membros têm de lhe cobrar. Mas o que acontece, e o Aniceto estava nessa linha, acontece é que é muito difícil se desvincularem, não fazer confusão entre até não é bem. Mas eu entendo que no tempo, inclusive. Cedric, permita-me só. Eu até diria que não é difícil, nós aqui temos que ser realistas. É estratégico, porque politicamente, se nós olharmos as coisas como tal, chamar as coisas pelos seus nomes, e eu fiz um esforço titânico a não confundir ou criar conflitos de papéis. Vou dizer que não me darias. Eu vou chegar lá. Portanto, é estratégico na medida em que o cidadão, ao perceber que sendo líder de uma associação juvenil, seria uma forma de ser catapultado para a sua imagem política, portanto, alguns usaram as associações com esses fins. Mas está exatamente a desvirtuar o objetivo. Exatamente, está ali com o objetivo, mas no entanto pensou em si. Isso é que é mau. Porque quando afiliou-se, não era para interesses pessoais, certo? Mas no entanto, ele conseguiu entender que do ponto de vista estratégico podia ser um elemento impulsionador na sua carreira política. Já dei aqui exemplos.
e que estes estão logo migraram, essa falou de algumas pessoas, elas acabaram morrendo, ultrapassar esse obstáculo. Claro que começam de haver outros, embora eu não concorde, mas enfim, né, dizes, não tenho bases para discordar, eu vou dar aqui o benefício da dúvida. Mas é assim, em qualquer sociedade as juventudes têm os seus desafios, é que eu disse, se nós estivermos motivados e com menor idade, acredito que as lideranças atuais associativas também têm as suas motivações. Elas têm que estar conscientes, até porque para o próprio crescimento intelectual, acadêmico, científico e até mesmo de cidadania, serão os obstáculos que hão de lhes permitir crescer. E é tão normal para mim que eles até tenham essas oportunidades, essas barreiras, mas têm que ser inteligentes o suficiente para conseguirem ultrapassar. Cedric. Tá, palavra. Ok. Ainda se pode confiar nos líderes das nossas associações, dependendo daquilo que vocês foram falando? Não, eu disse que já não acompanho muito assim a 100%. Nesse momento, tanto eu como o Aniceto também disse aqui, estamos à espera de ouvir. Não, eu acredito, se não acreditar, que a Angola amanhã morre, eu acredito. Acredito nas lideranças juvenis, a todos os níveis, religiosas, política, da sociedade civil. É necessário então explicar acreditar como, né? Porque acreditar como pessoa é sempre bom acreditar nas pessoas, né? Há pessoas que, tipo, no sentido de que é bom acreditar que é possível fazer coisas positivas. Agora, acreditar como? No sentido de que não estão manietados? Que não estão manietados? Não, isto eu não acredito. Atualmente, as estudantes estão manietadas. Eu acredito. E acredito que esses jovens que hoje lideram as associações juvenis a todos os níveis têm os seus compromissos, têm o objetivo, e acredito que enquanto pessoas terão se filiado por esse objetivo, acredito na capacidade humana e acredito que é onde se superar. Só que também é bom que se entenda, às vezes fazemos alguma confusão tendo em conta, portanto, também o próprio contexto atual do país. O país, do ponto de vista sociopolítico, ela está num processo de transição, porque se considerarmos as lideranças políticas e governamentais, portanto, a maior parte dos poderes decisórios tem uma certa idade, ou seja, do ponto de vista socioantropológico, são as mesmas figuras que terão, muitos deles, lutado para a independência nacional, são as figuras envolvidas no processo da guerra doméstica ou da guerra civil e que até agora, portanto, estão a liderar as principais, portanto, forças políticas. Logo, tendo em conta a própria idade, que é um fator natural, estamos num processo de transição. E com as experiências da África que temos, nessas transições, quando não bem acauteladas, trazem sempre algum dissabor. É bom que compreendamos esse momento sensível que o país vive, porque em função do tempo que já perdemos... Que momento é que te referes? Como Cedric fundamentava, essas associações elas estão sempre amanientadas, há sempre uma outra força política, e aqui de várias ordens. Não concordas com a opinião dela? Eu não concordo, é um facto. Não precisa concordar, é um facto. Nós estamos a fazer a leitura de factos. É de várias ordens. E de várias ordens, e contra factos não há argumento. Não sei, é bom. Portanto, eu citei a JMPLA, no caso do MPLA que manieta na universidade. É bom também... Não, olha, Cedric, é bom apontar mais outras organizações, outras forças, para dizer, olha, para além do MPLA, tem mais essa força. Vou chegar lá, é assim. Em todas as sociedades, quando há grupo de pessoas, normalmente surgem sempre organizações que formam dogmas, sejam de caráter político, sejam de caráter religioso. E todo indivíduo que lidera as organizações políticas tem que estar atento, porque esses grupos de pessoas, portanto, criam opiniões, estado de opiniões, criam opiniões, portanto, e conseguem influenciar até certa altura o eleitorado. Mas exatamente a frisar que é para controlar, e controlar a pessoa põe não dá liberdade. É isto, você se há essa intenção do controle do poder político. Por exemplo, ele falou do exemplo da JMPLA, tem as suas razões, mas, por exemplo, nós vimos um movimento que até do meu ponto de vista, com certa humildade, reconheço que terá sido os atos destes jovens, os jovens do movimento revolucionário, apesar de terem um nome um tanto quanto inadequado, as épocas das revoluções já se passaram, mas terá sido os atos desses jovens... Há pouco tempo em transição, a transição pressupõe exatamente isso, né? Isso será então... Sociologicamente não... Sim, será então os atos desses jovens, que desde 2011, parece da nossa saída ativa do associativismo, eles encontraram um espaço
E os atos desse jovem que terá motivado, inclusive, o encontro de várias associações com Sua Excelência Sr. Presidente da República. A manifestação dessas associações foi em função das ações do movimento revolucionário. Não, eu estou a dizer, Cedric, ouça, portanto, compreendo. Me explique bem. Estou a dizer que Clareza, por favor. durante algum tempo as associações tinham o seu papel e contribuíam para o próprio desenvolvimento da cidadania, o desenvolvimento da democracia. Esses jovens que lideravam as associações tiveram outros compromissos e deixaram, portanto, a vida associativa ativa, porque muitos deles foram cooptados para partidos políticos, enfim. O surgimento desses jovens, movimento revolucionário, com as suas ações mais ativas, desde 2011, é que terá, ao meu entender, salvo melhor opinião, motivado este encontro, que teve também na base do encontro organizado pelo CNJ, penso, com a mais alta liderança do país, Sua Excelência Sr. Presidente da República. Portanto, e daí foram... muitas promessas que foram feitas não se cumpriram até agora. Essa questão está a dirigir para mim. Não fiz parte da organização, não fiz parte dos convidados, nem tampouco fui eu quem liderou. Portanto, desconheço qualquer compromisso. Mas no que tenho estado a ouvir das pessoas que lá tiveram, saíram satisfeitas e penso que foram reconhecidos. Agora, se calhar essa questão tinha que ser feita para alguém que participou do ato e que sabe das promessas que lhes foram feitas. Ok, Aniceto, já que estás a falar dos líderes, acha que, para si, qual é a nota que atribuis aos jovens, aos líderes dessas organizações que hoje estão a discutir, alguns estão mal, outros dizem que estão bem? Para ti, como é que você caracteriza esses líderes? Será que são bons líderes? Olha, como lhe disse, o contexto é fundamental. Na nossa época tivemos alguma visibilidade tendo em conta o contexto. Mas agora? A nossa aparição foi mesmo tendo em conta, sobretudo, o momento em que vivíamos. Como lhe expliquei, do processo da eleição do reitor, a Associação Estudantil era uma força, era um grupo que tinha a sua força, porque tinha um poder de decisão. Primeiro. Segundo, eu não estou, digamos, do ponto de vista geral, posso emitir uma opinião, mas eu gosto de ser humilde. Portanto, só pode dar uma nota a alguém que acompanhou e que conhece um determinado trabalho. Portanto, quase ou nada tem sido divulgado, porque há pessoas que realizam atividade e apenas limitam a divulgação naquele espaço territorial ou naquele limite, né? Há associações na universidade, nas faculdades, já não acompanho, e do ponto de vista do consumo geral, quase pouco ou nada tenho estado a consumir. Logo, não tenho como avaliar essas coisas, porque não posso fazer uma avaliação sem dados. Ok, Cedric, qual tem sido o desempenho das associações do país? Mas o desempenho é fácil. Por mais que eu não esteja atualmente filiado a uma associação, mas é necessário, pronto, eu posso sim emitir uma opinião sobre isto. E faço porque sou jornalista, e enquanto jornalista lido com as informações. E são as informações, acredito que o senhor sociólogo também pode sim concordar comigo, que é a informação que chega para fora que vai determinar exatamente o que determinado grupo está a fazer. Se está a fazer no sigilo e a coisa não sai para fora, não sei se tem tanto interesse, principalmente quando são coisas de facto ainda que mexam com quase uma estrutura, um núcleo muito, digamos, chave, que é a classe estudantil. Se as universidades, os estudantes principalmente, não conseguem, porque o nosso foco é estudante, se os estudantes, o líder associativo, não conseguiram organizar ações de protesto enérgicos contra a subida das mensalidades, é porque não estão a cumprir com o Pode ser que concordam. É assim, mas tudo bem, você pode concordar, mas eu não acredito que no universo deixa cá ver, o Piaget não sei se deve estar com quantos estudantes. Vamos supor que está com 1000. Vamos supor, não, o Piaget está nos 3 mil. Mas vamos supor que seja num grupo de 1000 estudantes.
não quero acreditar que os meus estão de acordo com a subida do preço. E quando estão de acordo com a subida do preço, os estudos científicos mostram que alguma coisa está mal ali. Mesmo que estiverem 100% de acordo, também alguma coisa está mal. Mas isso não é possível. Até na reeleição fictícia do Presidente da República a presidente do partido, também houve até 99,6%. Quer dizer, houve uma percentagem que demonstra que, afinal de contas, não é possível todos estarem a favor. Embora que seja fictícia aquela coisa, mas pronto. Isso é político. Pronto, isso é político. Vamos lá para o espectro acadêmico, ou então de ensino, porque acadêmico também já estaríamos a nos elevar bastante. Que é, os estudantes não se manifestaram, internamente não levantaram protesto. E a Aniceto bem sabe, eu já dei aqui exemplo, em 2012, 2013, houve muitos atos de protesto. Em função Cedric, vamos ver. Cedric, vamos lá compreender e gostaria de rebater. Por que não pode... Mas eu queria dar mais exemplo para tentar que não estão fazendo nada no desempenho que perguntou. Eu sei que está a dar uma nota negativa, né? Para mim é preferível dizer que é estranho, face a tantas mudanças sociais, que entendendo a realidade socioeconômica das famílias angolanas, é estranho esse grupo que se esperava tão ativo, porque é o grupo mais imediato do ponto de vista do crescimento intelectual e que dele se espera sempre alguma opinião. Para mim é mais fácil dizer que é estranho não haver nenhum pronunciamento, nem de contentamento, nem de descontentamento. Ali tem a minha estranheza e a curiosidade. Bom, se calhar pode ser um ponto de partida para a investigação. Você está a tentar fazer o meu discurso para dizer a mesma coisa, né? Investigação. Não, eu penso por cabeça própria. Mas dizer o seguinte, a partir deste exemplo, para diminuir, por exemplo, agora a eleição através de um congresso do cidadão José Eduardo Santos nas vestes do presidente do MPLA, também justo. Não, mas acaba sendo as atividades sociais. Macro e acho que o tema... Não, mas eu queria fazer um exemplo por cada percentagem. Também gostaria. Exato, também gostaria. Sim, não é possível, mas pode ser também de fim, porque como sabes, o próprio conhecimento científico ele evolui. Amanhã esses dados científicos podem tornar-se empíricos e vice-versa. Pode ser. Como sabe aqueles delegados, na verdade os delegados que elegeram o camarada presidente José Eduardo Santos são representantes de grupos, nomeadamente provenientes das assembleias realizadas. Até uma das formas de eu pensar, pode ser que por um lado houve descontentamento desses delegados, mas por outro também pode ser que essas pessoas não souberam lidar com o elemento do voto, que é o elemento tecnológico. Porque esse é o da votação tecnológica, pode ser que alguém quis dizer não, disse sim, que alguém quis dizer sim, disse não. Era melhor deixar isso mais aberto. Mas voltando ao tema que aqui nos traz, não era só para lhe clarificar, para não dar a ideia de que se calhar teve acesso a uma informação e conheceu alguns descontentes, é melhor não arriscar por aí. Sim. Mas dizendo que seria bom apelarmos a essas pessoas que estão ligadas às associações de estudantes, que até têm responsabilidades porque são lideram determinadas classes e que esses têm interesses, seria bom que essas pessoas, portanto, deixassem de ficar no silêncio e passassem, portanto, a exercer as funções e atividades para as quais foram confiadas, que é de liderar aquelas agremiações juventis, estudantis, no sentido de cumprir então com os seus objetivos. Cedric, se tivesse que indicar um líder exemplar em Angola, quem seria? Estudantil, sempre bom, né? Estamos aqui no espectro estudantil. Se tivesse que indicar, eu vou fazer essa indicação com base nas ações que foram realizadas. Se a Universidade do Tanga chegou a realizar ações de protesto contra a subida dos preços. Há um instituto mais recente, é bom até por uma questão de verdade, de coerência, bem recentemente, não sei se este ano ou no ano passado, não, ano passado estava preso. Este ano uma instituição fez uma ação também de protesto, inclusive a polícia lá apareceu e prendeu os jovens. É assim, os jovens que conseguem, as associações que conseguem afrontar a direção, dizer que exigir os seus direitos,
tudo mais. Para mim, este sim. Porque essa coisa de submissão, todas as universidades está aí, os preços da mensalidade subiram e todo mundo submisso. Os professores estão ali, com tantos casos de corrupção, os alunos, os estudantes, a universidade, as associações continuam submissas. Claro que não vou indicar este, mas aqueles que se pronunciaram, e eu, através da mídia, tomei conhecimento, este sim, eu indico agora nome, não consigo dizer nome, por exemplo, eu falei dessa associação, Tanga, não me lembro mais do nome do presidente. Atualmente é muito difícil esse exercício. Antes já tivemos Rafael Daniel Aguiar, Osvaldo Silva. Por que esses? O José Tomé. Não, é que estes, quando lideraram as associações juvenis e estudantis, conseguiram, não sei se é por eu ter sido estudante naquele tempo, mas penso que esses conseguiram fazer vincar a existência das associações nas universidades, não só pelo destaque que depois foram tendo em larga escala da visibilidade política, mas porque internamente eles defendiam claramente os interesses dos estudantes a todos os níveis, desde professores incompetentes, corrupção, incumprimentos dos planos curriculares, porque às vezes é necessário nos concentrarmos, embora aqui o Cedric queira fazer uma avaliação mais política, porque um protesto contra a subida dos preços dos transportes acaba sendo um certo... Não, dos transportes não, das mensalidades. Das mensalidades, sim, acaba sendo transversal. Por exemplo, como é que um estudante está a estudar economia? Aceita que, por exemplo... Não há problema também do transporte, não há problema nenhum que se processar. Sim, não há nenhum. Mas estamos falando do aspecto mesmo acadêmico, que influencia, ou seja, aspectos que influenciam diretamente a vida do estudante. Sim. Por exemplo, como é que se consegue entender que os cientistas que estão a ser formados... São então os caminhos para um associativismo mais atuante? Palavras conclusivas, estamos acima do tempo. Eu aqui agora sim vou no aspecto mais político outra vez. Porque há esse lado, não podemos desfurar. Então é necessário primeiro despartidarizar as associações, acho que um minuto tem muito, despartidarizar as associações e dar a real independência a elas, né? Para mim é isso, é suficiente dar independência e eles mesmo lá dentro, o próprio membro da associação, terem real noção do seu papel. Aniceto, quais são então os caminhos que os atuais líderes devem? Agora sim, falaria o que o meu amigo disse, mas de forma diferente. Lutarem para a conquista dos seus papéis, porque o mérito não se dá a conquista-se, devem empenharem-se e, portanto, lutarem para alcançar, né, os seus objetivos, encontrando o seu espaço. Há que se lutar hoje para se devolver o mérito e a excelência a todos os níveis, e é isso fundamentalmente. Os jovens têm que ter na cabeça que eles são, primeiro, a força motriz da sociedade, segundo, que são os futuros líderes dessa sociedade. Então eles têm que saber o que são hoje, portanto será definido o que são. Muito obrigado, Aniceto, por ter aceito o nosso convite. E ao Cedric, Okay. Muito obrigado pela presença. Por enquanto, colocamos ponto final quanto ao debate que tivemos aqui com o tema o impacto do associativismo juvenil angolano. Continua a acompanhar os nossos debates. No próximo sábado voltaremos quanto do tempo. Aquele abraço. Obrigado.